O erro que muita gente comete na recaída. Muitas pessoas passam por um momento chamado recaída. É quando a saudade aparece de repente e a pessoa começa a lembrar, a pensar na história que viveu com aquela pessoa. Só que existe um erro muito comum neste momento. E este erro pode fazer você sofrer muito mais agora por esta pessoa. O primeiro erro que costuma acontecer nessa recaída. Às vezes você já estava achando até que tinha esquecido essa pessoa, você já estava muito melhor agora, já não estava nem pensando nela como pensava, nem sofrendo como sofria. Aí de repente bate aquela saudade e você começa a reviver momentos. E isso vai fazendo você lembrar daquela pessoa de uma forma diferente. E aí é que tá. E aí é onde acontece o primeiro erro. A recaída nesse momento faz você esquecer dos defeitos daquela pessoa. Quando a saudade aparece, a mente começa a lembrar só dos momentos bons. E aí você começa a pensar: se essa pessoa não tivesse com outra pessoa, a gente ia voltar, a gente ia estar junto e ia ser diferente. Você começa a criar uma ilusão de que aquela pessoa, desta vez, se ele tivesse livre hoje, ou se ela tivesse livre hoje para vocês recomeçar, ia ser diferente. Você ia tratar ela diferente. E que ela ia te tratar diferente, daquele jeito que você sempre sonhou. E você começa a imaginar isso. E você começa até mesmo a se culpar. Essa pessoa não podia estar com alguém, essa pessoa não podia ter caminhado, essa pessoa não podia estar longe, porque se ela não tivesse, hoje ia ser diferente, hoje ia ser assim, a gente ia viver isso. E você começa a imaginar vivendo coisas com aquela pessoa que às vezes você tinha vontade de viver, que você nunca viveu, ou que você nunca pensou em viver, e que agora você começa a pensar. Você começa a pensar, não, mas se agora a gente voltasse, não ia acontecer isso, não ia acontecer aquilo, a gente ia ser feliz, essa pessoa teria mudado, essa pessoa ia me tratar desse jeito. E você começa a imaginar aquele jeito que você gostaria que essa pessoa te tratasse agora, se vocês voltassem. E esses pensamentos tendem a crescer muito quando você continua alimentando eles. E você vai pensando e vai criando aquela visão de que agora vocês se separaram, vocês ficaram distantes, vocês sofreram e que se vocês voltar vai ser diferente. Você começa a pensar, se a gente tentasse de novo, aí você lembra que essa pessoa já está distante. Você se lembra que às vezes ela já está com outra pessoa. E aí mesmo assim você continua pensando. Se essa pessoa, se ela não tivesse arrumado alguém ou ela não tivesse arrumado alguém, a gente hoje ia fazer assim, ia fazer assim. Você alimenta isso, de que desta vez ia ser diferente. Aí vem sempre esta frase, desta vez ia ser diferente. E você começa a se alimentar disso em seus pensamentos e em suas emoções. E aí acontece o segundo erro. A sua mente cria uma história que não existiu com aquela pessoa. E você começa a imaginar um relacionamento que nunca aconteceu de verdade entre você e aquela pessoa. E essa versão idealizada da pessoa continua nos seus pensamentos. Se você continua alimentando isso nesse processo de recaída. No entanto, aquela pessoa continua sendo a mesma pessoa. Ela continua com o mesmo caráter, com o mesmo pensamento, com a mesma visão de vida. Ela não se transformou na outra pessoa. Ela não se transformou nesta pessoa que você está imaginando. Aquela pessoa que você imagina porque a saudade bateu, veio essa recaída e você imagina ela uma outra pessoa, uma pessoa transformada. Uma pessoa que às vezes você sonhou ela ser um dia quando vocês estavam juntos. Ou mesmo que você não sonhou, mas que você imagina agora ela ser essa pessoa. Vocês caminharem juntos novamente. E quando você continua com esses pensamentos, você se esquece que essa pessoa continua sendo a mesma pessoa e que ela tem os mesmos problemas, as mesmas decisões, a mesma visão de vida que levou vocês a se separarem. A mesma decisão que levou vocês a caminhar em histórias separadas, essa pessoa continua sendo a mesma. Essa pessoa continua tendo essa mesma decisão. E o terceiro erro, a recaída cria uma ilusão. Você começa a pensar que talvez tenha cometido um erro ao se separar. Você começa até a se culpar, a pensar assim, eu podia ter feito diferente.
Eu não podia ter deixado ele ir. Eu não podia ter deixado ela ir. Eu tinha que ter conversado, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter criado isso nesse relacionamento, criado uma nova rotina antes de terminar. E você começa a olhar e a sua mente começa a te mostrar coisas que você tinha que ter feito e que você não fez. E com isso, você esquece o real motivo da separação. E isso aumenta a dor. Por isso que se chama recaída. Porque você havia, né, no período de luto, você havia caminhado, você achou até que tivesse esquecido essa pessoa. E um dia bate a saudade, e essa saudade, você começa a desenvolver esses pensamentos, essas emoções. A sua mente vai trazendo essas coisas, essa visão relacionada a essa pessoa. E isso vai aumentar a dor nesse processo de recaída, nesse processo de saudade por essa pessoa. O que você pode estar fazendo quando isso acontece? Quando bater essa recaída, que bater essa saudade, que esses pensamentos você começar a se culpar por não ter mantido aquela relação, como se fosse culpa sua, e não é, né? Vocês decidiram caminhar em histórias separadas porque houve um motivo sério para que vocês estivessem separados. Então, quando vier esse pensamento, você tira o foco disso. Não alimente esse pensamento relacionado a essa pessoa. Esses pensamentos todos, de que tinha que ser diferente, que vocês não podiam ter se separado, ou que vocês podiam voltar, e a partir do momento que vocês voltar vai ser uma nova história. Tira esses pensamentos. Procura tirar o foco desses pensamentos. Não alimentar esses pensamentos. Por quê? Porque quanto mais você alimentar esses pensamentos, mais vai abrir a ferida que já estava praticamente cicatrizada. E aí você pode tirar o foco lendo um bom livro, um livro que vai te edificar, que vai te fortalecer emocionalmente, espiritualmente. Se você tem sua fé, você pode fazer um propósito com Deus, de orar por você, de orar pelaquela pessoa. Se você tem essa visão. Se você não tem, você pode estar conversando com uma amiga de confiança, ou com uma profissional que você pode ir, você pode estar falando disso. Porque às vezes quando você fala, você põe para fora, isso ajuda também. Mas falando com a pessoa certa, alguém que vai te ouvir num ambiente sem julgamento, alguém que vai te acolher, que vai te ajudar a se fortalecer nesse momento, se reerguer. E ocupe a sua mente com algo que te faça bem. Então, quando vier essas recaídas, não entregue seus pensamentos a ilusões relacionadas a essa pessoa. Porque quando você pensa nessa pessoa dessa forma que eu expliquei, você pensa que poderia ser diferente, você pensa que vocês poderiam voltar, isso aí ganha uma força se você alimenta esses pensamentos. Então você precisa tirar o foco desses pensamentos. E lembre-se, se vocês decidiram seguir caminhos diferentes, é porque naquele momento este foi o caminho possível. Não transforme a recaída em uma história que nunca existiu. Use esse momento para lembrar quem você é e continuar reconstruindo a sua vida.